Atenção, emissoras empreendedoras. Dentro de 5 segundos, mais um episódio do Empreenda Cast. 5, 4, 3, 2, 1. Uma salva de palmas para ele! Aí sim! Mesa Redonda, no Empreenda Cast. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa redonda do EmpreendaCast, Amuri Pinho. Olá, quanto tempo, né? Diego Cidade. Fala, galera. Edson Mackenzie, o Mac, né? Este sou eu, neste momento de home office, sendo agarrado pela pessoa mais fofa do mundo! Muito bem, o Mac que tá com a filhinha, como chama sua filha, Mac? Sofia. Sofia, muito bem, um beijo pra Sofia, que vai participar direto e indiretamente no nosso episódio hoje. É o seguinte, Amuri Pinho, presidente da AB Startups, um dos maiores investidores anjo do Brasil, e além de um cozinheiro profissional em tempos de quarentena, então ele tá levando o nível hard pra expert, assim, totalmente. Tô jogando pesado. Diego Cidade é Top Voice no LinkedIn, também CEO na Academia do Universitário. Ele busca o estagiário certo para vaga ideal. Então fica ligado aí, se você é estagiário, você precisa dos trampos do Diegão aí. E o Mac, mentor do ano em 2018 pela AB Startups, também diretor de investimentos da América Latina na The Venture City. E ele mergulha nas horas vagas. É isso, Mac? Exatamente, querido. Não tem coisa melhor, né? Enquanto o Amuri tá lá cozinhando, eu estou mergulhando. E dá fome mergulhar, né? Em tempos de quarentena não dá, né? É verdade, não pode mergulhar. Se bem que debaixo do mar talvez seja o lugar mais seguro que você possa estar. Debaixo do mar não, né? Dentro do mar. Eu acho que eu tô rodeado por cariocas aqui, né? Todos cariocas? Às vezes. Carioca. Então, eu quero começar com polêmica, velho. Só pra dar treta. É biscoito ou bolacha? Biscoito, óbvio. Já respondeu. Nem gasta tempo, né, paulista? Né, pô. Tá escrito no pacote, cara. É biscoito. Acabou. Tá bom, mano. Tá tudo aqui. Vamos aqui com meus aparelhos aqui, meu. Então vamos gravar. É o seguinte, eu peguei ali, traduzido do inglês, né, mentoring, é um relacionamento em que uma pessoa mais experiente ou com mais conhecimento ajuda a guiar uma pessoa menos experiente ou com menos conhecimento. O mentor pode ser mais velho ou mais novo que a pessoa que está sendo orientada, né, mas ele ou ela deve ter uma certa área de especialização. Isso aqui eu peguei da Wikipedia, então só para introduzir para o sonhador que estiver ouvindo, o papo de hoje é mentoria, mentor e mentorado. É um oferecimento da Ive, que tá aí prontinha para mandar para sua casa as cápsulas de limpeza. Você dilui em água, dá aquela limpada, desinfeta, espanta o corona aí, que a Ive tem a melhor solução para você. Você não precisa ficar carregando um monte de produto de limpeza aí. Recebe as cápsulas mensais e tá resolvido. Ive, que é Ive com YVY, ivebrasil.com, nosso patrocinador dessa mesa aqui. Começando já pelo papo mentoria, consultoria ou coaching? Quais são as diferenças, Mac e Amuri? Vou começar pelo Mac. Bora lá, cara. No coach, você recebe uma inspiração para fazer e basicamente um modelo que te ajuda a seguir. Na consultoria, você recebe um apoio direto na execução com comprometimento na entrega, no resultado. A mentoria, muitas vezes, ela está no meio dos dois caminhos. Você é impactado por alguém que tem um conhecimento e que te mostra como ele fez, e ele pode tanto te inspirar a fazer, quanto se comprometer também com o teu resultado. Mas na prática, o mentor, ele é muito mais um manual de consulta do que propriamente uma pessoa que vai só te inspirar ou vai só executar com você. Tá. Amuri, você pratica qual desses três? A mentoria, consultoria ou coach? Ou tá praticando atualmente? Cara, engraçado. Eu diria que mentor não tem jeito, a gente acaba, principalmente quem trabalha investindo em startups, acaba fazendo esse papel todos os dias ali. O trabalho de consultor eu não tenho feito, mas eu já fiz bastante também. Acho que quando a gente vai para uma diagonal e a gente se especializa, a gente começa a ser chamado para fazer essas entregas, né? Que algumas pessoas demorariam muito tempo para aprender o que você aprendeu. E apesar do termo coach ser um termo muito batido, e tem muita gente que franze a testa quando ouve, eu acredito que, de certa forma, principalmente com os amigos, com as pessoas mais próximas, a gente faz um pouco desse trabalho recebendo e dando também, né? Mas eu diria que no meu dia a dia, eu me encaixo mais no perfil do mentor. Mas eu acho que, de certa forma, a gente, quando está conversando com pessoas mais próximas, acaba tendo um quê de motivação, de coach, de provocação, que foge um pouco da mentoria. Eu diria que quando a mentoria
é do lado do ser humano, do lado emocional, do lado pessoa física e não CNPJ, eu acho que vai mais pro lado do coaching do que mentoria, mas como investidor anjo, o meu maior e principal papel é como mentor, sim. E você, Diego? Você já recebeu mentoria, coaching ou consultoria? Cara, explica aí o seu momento e fala um pouquinho da academia do universitário também pra galera entender. Legal. Quanto à AU, que a gente chama de Academia do Universitário de AU, a gente roda processo seletivo de ponta a ponta para as empresas startups. Então, a gente realmente é um parceiro estratégico de formação de talentos, desde a atração até a retenção. E eu tô há 2 anos com a AU, então eu recebo mentoria semanal, digamos assim, porque eu passei por aceleração, eu continuo incubado, então eu passei pela aceleração na fábrica de startups, eu continuo incubado pelo Work Labs e eu fui apresentado para a mentoria como um todo na época da aceleração. Então, passei por tudo que você falou, passei por consultoria, digamos assim, passei por mentoria e passei por coach. Mas, falando hoje, eu tive uma mentoria incrível que eu pego daquilo, faço mais ponte para absorver ao máximo e executar. Então, para mim, é lindo, assim, mentoria me ajuda bastante a guiar os próximos passos da U. Legal. Um ponto que eu digo sempre cara, qualquer pessoa que consegue ser reconhecido por pelo menos uma pessoa como seu mentor já é um grande vencedor. É sinal que você passou por uma série de coisas e tem uma experiência para poder compartilhar e é reconhecido como uma pessoa que pode compartilhar, né? Então isso é sem preço. Legal. Como que você acha que a mentoria ela pode ajudar o empreendedor a atingir os seus resultados? Você acha que basta um encontro? Acho que muita gente deve te abordar até pelo Instagram, né? Mas como é que você vê isso, cara? Pra de fato ajudar o cara? Porque tem mentor também, acho que às vezes atrapalha. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas como é que você acha que isso pode ajudar o cara? Qual momento você acha que ele tem que estar também pra valer a pena? Primeiro, a pessoa tem que estar aberta a ouvir, né? Se ela está procurando uma opinião de um terceiro, não necessariamente precisa estar num processo de ficar sendo reativa. Um outro ponto que ela tem que ter muito claro também é que não necessariamente a pessoa que está contando algo para ela vai dizer para ela algo que ele tenha 100% de razão. Vou te dar um exemplo de que aconteceu hoje, assim. Hoje eu estava fazendo umas contas aqui com umas pessoas e tava chegando a uma conclusão de que tem umas lives aí agora acontecendo com cantores sertanejos. Se cada live dessa, por exemplo, fosse parte de um pacote de assinatura do YouTube, por exemplo, e cada cantor recebesse, sei lá, R$5 por cada live dessa, ele receberia ali 5 milhões de reais ali, né? Pro cachê para um show que ele faria numa estrutura que ele nunca ganharia aquilo de cachê. Isso, cantores que hoje cobram 20, 30 mil reais de cachê, né? Então tem um ganho de capital muito grande. E há alguns anos atrás, saindo do Startup Weekend no Rio de Janeiro, teve uma startup chamada Tripit, que foi depois adquirida pelo pessoal lá do Rafael Belmonte, do NetShowMe, isso. Eles foram adquiridos lá pela NetShowMe e, cara, eles abandonaram a operação porque shows virtuais não eram um negócio que dava resultado. Então, olha que maluquice, né, cara? Então, às vezes, por exemplo, um mentor que pode lá atrás ter dito que esse negócio de show virtual não vai dar em nada, hoje é um negócio que pode ser um negócio milionário. Então, o mercado muda muito rápido. Então, a gente tem que entender que o mentor, ele tá dando pra você a ótica dele, da experiência dele, das coisas que ele viveu até ali. Isso não significa que seja verdade. Até porque a verdade, ela tem 3 lados, né? E só um deles é a verdade. Eu queria complementar o Mac porque eu falo que os meus mentores são como livros, só que livros ao vivo, porque eles estão em constante experiência também, trazendo um monte de vivências dele, não só das experiências, mas como coisas reais. Então, quando eu falo com o meu investidor, por exemplo, ele vem com várias ideias porque ele tá vendo para várias startups ali. E aí cabe eu entender se aquilo faz sentido ou não para mim naquele momento, né? E não também tomar como verdade absoluta só porque a pessoa tem como experiência e aquela vivência. E é muito nesse sentido dessa verdade, né? Tem um lance que a gente falou muito do que ele tá vivendo também, que ele sabe do passado e do presente, né? Mas, Amuri, tem um pouco também do mentor que sabe do futuro, assim, pra poder guiar os caras e dar um pouco mais de norte, né, do que tá rolando. Tem que ser um cara conectado também, né, dependendo da mentoria que o empreendedor tá precisando. Eu acho que tem 2 caminhos, cara. Tem o cara que tem um conhecimento empírico muito forte, um conhecimento técnico em que ele aprendeu com a própria experiência. Esse cara, ele já consegue anteceder alguns movimentos no tabuleiro de xadrez. Esse cara consegue ver alguns passos à frente. E existe aquele outro cara que, na verdade, ele tem um universo semântico complementar, ele viveu outras experiências, ele viajou para outros lugares, ele trabalhou em outras situações e ambientes que deu para ele um contexto
de análise diferente. E por não estar tão dentro do negócio, ele consegue, numa conversa com esse mentorado, apresentar uma ótica diferente, né? Uma visão diferente sobre o problema, sobre a oportunidade, sobre o caminho. Porque empreender é uma atividade muito solitária. Então, você acaba ficando um pouco refém dessa solidão e você começa a ter as mesmas ideias, reagir das mesmas formas, né? Em alguns casos isso te leva para muito sucesso, em outros isso te deixa um pouco travado às vezes. E aí o papel desse mentor não é porque ele é um visionário, um gênio, etc., mas muitas vezes é porque ele teve uma experiência diferente e a visão dele é um ângulo que aquele empreendedor não teria. Então, esse cara acaba prevendo o futuro, mas porque ele tem uma visão de quem está de fora. E às vezes quem está dentro fica muito obtuso nas limitações, né, da operação, no dia a dia, na rotina, naquela própria frase, né, que diz, sem saber que era impossível, foi lá e fez, né? Então, às vezes esse cara tem muito problema para resolver. Então ele coloca limitações nos recursos dele, e o mentor não. O mentor tá de fora, tá fresquinho, tem um universo semântico diferente, um contexto completamente diferente, e aí ele fala, cara, vai por esse caminho, ó, acho que isso aqui pode acontecer de tal forma, porque eu já vi isso em outro mercado. Ele consegue fazer conexões com coisas que ele viu em ambientes diferentes, e muitas vezes isso é prever os próximos passos. Diegão, você, cara, você consegue falar um pouco de quais mentorias você recebeu e, se possível, dar o nome dos caras e contar um pouquinho qual tipo de mentoria você, como empreendedor, recebeu e o quanto isso foi importante, os marcos que foi pra você na AU aí? Assim, eu tenho uma mentora da Estante Mágica, não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa incrível aí que fomenta a leitura pra criançada, a criança vira autor dos seus próprios livros e vendem pros pais. Mas ela já veio do mundo startup, é a Mari Spinelli, e, cara, ela me dá umas mentorias bem incríveis porque ela já quebrou. E hoje ela é diretora lá da área de CS, de Customer Success lá da Estante. E ela me dá umas viradas de chave bem interessantes e umas provocadas no momento que eu tava passando por outro round de investimento e tudo mais. E assunto sobre o quanto vale a pena eu pegar investimento de uma empresa, mas que essa minha empresa me deixaria engessado para ter um espaço criativo e tudo mais. Tem o Paulo Cunha, que é um dos meus investidores, já foi da Stone, ele é ex-BTG, ex-PAN, investe em 18 startups. Legal. E então, assim, o cara é uma máquina, uma baita referência para mim, super humildão, gente finíssima e muito inteligente, veio do ITA. Então as mentorias dele são muito sobre estratégia, sobre o que ele está vendo do mundo de negócios, das startups que ele está dentro. Isso é incrível porque a mentoria dele foi um ponto de pivotagem da U para a gente se tornar B2B, né? Para a gente vender de fato para as empresas. Que ele me levou para uma faculdade que ele investe e aí ele chegou para mim e falou assim, cara, é o seguinte, o sonho da U é teu, mas eu tô te mostrando esse lado aqui da moeda, que você pode fazer assim. Como o sonho é teu, você tem que entender se isso faz sentido ou não. A partir disso que você entender, você vai e toma a decisão para poder ver o que vai ser daqui para frente. E aí eu fui e pivotei de fato, e ele, porra, graças ao que ele me mostrou lá atrás, sei lá, um ano atrás. Que legal. Isso foi bem maneiro, foi um ponto decisivo, assim, da U. O que eu acho engraçado é como o mundo dá volta, né? Você falou da Mari Spinelli aí, que é sales lá na Estante Mágica, e eu vi a Estante Mágica nascer, né? Junto com os fundadores, assim, eu passei quase todos os escritórios deles, eu passei ao longo de todo o tempo, sempre fui lá e eu acompanhei todos os estágios da Estante Mágica, né? E você falou também agora há pouco da Stone, uma outra coisa super engraçada. O CEO da Stone hoje é um cara que eu também vi começar a empreender, né? Isso não necessariamente significa que, pô, eu sou um cara muito bom. Significa que, pô, eu fui generoso com eles no começo porque outras pessoas também foram muito generosas comigo, né? O Amuri sempre foi muito generoso comigo, me ensinando um monte de coisa sobre investimento também, me emprestando a palestra dele sobre investimento, a gente compartilha muito. Eu tenho, por exemplo, o Guilherme Orne, que é um cara fantástico, também carioca, que me ajudou muito a entender sobre o mercado de investimento. Então, eu acho que o que a gente tem que ter muito claro também é essa coisa cíclica, que quando você falou da Estante Mágica aqui, me caiu uma lágrima aqui no canto esquerdo, aqui, um cisco de felicidade, saber que um pouco do que a gente contribui hoje vai reverberando até chegar em você, por exemplo. Sim, não, isso é sensacional, né? Esse sentimento também de give back, porque gera um gatilho de reciprocidade em mim, que como eu lido muito com os universitários, a gente fala que a gente contrata super estagiários, eu falo pra eles, por favor, tenham mentores. E aí o que a gente faz? A gente conecta essas pessoas com mentores, que a gente chama de super mentores. Então eu já trouxe essa metodologia de aceleração, de incubação pro mundo
do universitário, que não existe isso, não tem. E eu fico muito incomodado com isso. E, por exemplo, um mentor que entrou na minha vida recentemente é o Adriano Lima. Ele é partner do Neon, né? Mas ele era um bambambam lá de RH, já passou por RH do Itaú, Unilever, Amil. E, cara, ele se posiciona como coach executivo e conselheiro de empresas, né? Cara, ele deve dar umas mentorias bem incríveis, assim, baita bagagem. E ele fala assim, cara, eu dou conselho para as empresas, para os CEOs, e não necessariamente eles vão seguir, né? Que é muito que a gente falou aqui antes. E, cara, ele me dá uns bizus, assim, uns gatilhos monstros que eu, como jovem, não enxergo. E, ao mesmo tempo, tem coisas que ele pode falar que eu vou falar. Discordo, mas... E aí, ele falou pra mim, ele falou assim, cara, eu tô aqui, eu vou te dar mentoria, eu vou te ajudar e tudo mais... Só que eu também quero que você erre, que você, siga teu instinto quando for preciso. E aí esse espaço dessa liberdade que eu tenho e que os mentores me dão, que eu acho incrível. Que eu acho que é muito do papel do mentor, né? Não é um consultor que o cara vai chegar e executar contigo algo do tipo. Ele vai te dar os bizus ali, ele vai trazer a experiência dele e é isso. Te mostrei o caminho, agora você segue se você quiser. É legal que você comentou, né, da sua mentora que quebrou. Eu acho que o cara que carrega também os tombos, né? Cachorro que foi mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? O cara tem ali um casco, né? Um negócio mais... Pra dizer assim, puta, cara, se eu puder te dar uma dica aqui, não vai por esse caminho aí, que foi aí que eu deslizei. Talvez eu fui imaturo com a idade, talvez não era o momento, o mercado tava virado de outro jeito, mas... O que eu posso dizer é que eu tenho uma ferida que aconteceu de uma atitude dessa, né? Eu acho que aí já dá um caldo bom na hora que você tá escutando o cara. E abrir também... Todo mundo gosta de falar dos sucessos, né? Geralmente é um pouco difícil você tirar os tombos de todo mundo, né? Mas eu costumo dizer até no EmpreendaCast, quando a gente conversa com os founders, que a parte mais legal é o que deu merda, né? É ali que a gente aprende pra cacete, né? Na hora que tá conversando, e de lá que você tira o melhor do cara. Você vê o olho dele lá cremejando e você vê que ele tá passando pra ti assim, cara... Se eu pudesse te dar uma dica, era você não fazer isso pra não acontecer o que aconteceu comigo, né? Isso é bem legal também. Virando o bloco aqui, a gente vai entrar numas perguntas um pouco mais provocativas. Esse é um oferecimento da Fit Anywhere, que é um aplicativo que transforma aí a sua academia, ou você pode malhar em casa. Esse aplicativo está aberto em meio à quarentena aí. O Pedro, que é o fundador, liberou o Fit Anywhere, então você pode malhar de casa, mas a Fit Anywhere oferece para você um escaneamento da sua academia no seu apartamento ou no hotel que você tiver, e ele te ajuda você a malhar, mesmo você não conhecendo aquele monte de aparelho maluco que a gente nem sabe o que faz, né? Muito bem, eu queria perguntar o seguinte, Amuri, cobrar ou não cobrar a mentoria? Mentoria boa é de graça, é paga? O que você acha disso, cara? Boa pergunta, cara. Eu acho que você tem que dividir em alguns grupos. Se você está indo ajudar um grupo de empreendedores que está começando, você não tem que cobrar mentoria, você tem que doar a mentoria. Se você fez investimento anjo numa startup, você não tem que cobrar da startup. Você, além de dar o dinheiro, dá a mentoria porque ela faz parte do seu portfólio. Agora, se uma grande empresa te chama para fazer uma mentoria no programa de aceleração deles, etc e tal, que você vai passar o dia inteiro lá, eu não vejo por que você não poderia cobrar. Se uma grande startup que já está com seus 40, 50 funcionários, quer você no board para mensalmente ter 4 horas contigo para você destravar algumas coisas no fundador, eu não vejo por que não cobrar. Eu acho muito ruim quando você cobra de quem não tem. Então, se você escolher as pessoas que têm para pagar pelo atalho, eu acho justo. Mas se parte do nosso trabalho como mentor é também fomentar o empreendedorismo, a gente tem que ajudar aqueles que não têm acesso via pagar ou contratar pessoas, a gente tem que ajudar esses caras a atingirem o mesmo nível de maturidade dos outros, e isso só doando sem cobrar. Animal. Ô Diegão, algum das suas mentorias você pagou ou todas foram pelos programas de aceleração que você teve? Todas foram pelo programa de aceleração, ou cara de pau, ou as pessoas me conectando. Legal. Com, acho que essa pessoa que pode te ajudar. E aí deu bom. Geralmente o mentor conhece mais um monte de gente, né? E você, Mac, você foi eleito o mentor do ano, dando de graça pelo Instagram. Como é que você pratica a mentoria aí no dia a dia? Cara, eu costumo dizer que ela não é de graça. Acho que nada é de graça. Nenhum negócio se sustenta sendo de graça, incluindo negócios sociais. Eles precisam ser lucrativos, ou então eles precisam pelo menos pagar os custos. Quando eu acabei sendo eleito o melhor mentor por uma questão que eu estava na Bossa Nova, meu trabalho era cuidar do portfólio, eu acabei tendo contato com muitas startups por conta dessa função,
e as pessoas elas entenderam que eu poderia ser reconhecido como uma pessoa que ajudou elas lá. Então eu estava sendo pago pela Bossa Nova para ser mentor. Mas nas minhas horas vagas, eu continuava contribuindo e eu continuo contribuindo, isso tanto no Instagram, outros canais também, entregando conteúdo. Eu colaboro muito com o pensamento do Amuri. Eu acho que cobrar, botar um preço é muito pouco, é muito mesquinho, cara. Porque o R$1.000 pra mim pode não ser R$1.000 pra você, pode ser R$1.000 pro outro. E aí eu colaboro com o pensamento do Amuri, que é o seguinte, se você tá vendo que tem alguém que tá num processo de, vamos lá, alguém que tá começando por um negócio, a pessoa já fez todo o dever de casa, já estudou tudo que ela podia estudar, ela conhece você, sabe? Ela chega pra você com uma dor muito precisa, uma coisa que você percebe que ela não consegue resolver. Cara, eu ajudo essa pessoa com todo amor e carinho, e hoje, por exemplo, a tarde foi toda de mentoria pra AB Startups. E por mais que a gente lá, colaborando como mentor na B Startup, eles me pediram 30 minutos. Tem startup lá, cara, toma aqui meu WhatsApp pessoal, me chama, vamos falar de novo daqui a uma semana, porque eu gostei do modelo do cara. Agora, quando o cara chega pra mim, eu não vou nem chegar na questão da empresa ainda, que é a questão que é assim, o cara não sabe quem eu sou, não fez o dever de casa. Eu pergunto se ele tem concorrente, ele fala que não, e eu conheço pelo menos 2 ou 3, cara, toma na cabeça na hora, entendeu? E aí eu, tipo assim, eu até pagaria o cara pra deixar bater nele, porque pô, o cara tá completamente despreparado. O outro cenário é quando uma corporação te chama, seja para um programa de inovação aberta, ou seja, para ajudar os executivos dela a atingir alguns certos objetivos. Aquilo ali não é muito mais do que uma mentoria, aquilo ali é uma consultoria ou uma instrutoria, quer dizer, você tá dando uma aula para as pessoas, e aí isso é um trabalho e precisa ser pago, né? Esse é o ponto. Eu não costumo cobrar a mentoria em dinheiro na primeira. Como, por exemplo, o Diego falou aqui na cara de pau. O cara me abordou, me fez um levantamento de dúvida, eu vou lá e respondo. Ele fez um segundo levantamento de dúvida, eu vou lá e respondo. Se aquilo vira um negócio sistemático, eu falo assim, cara, deixa eu contar um negócio. Cara, você tá me exigindo tempo, um tempo que eu tô te dedicando, que eu poderia estar cuidando da minha filha. Logo, cara, tipo assim, ou você me contrata pra eu te dar aula, ou, velho, para de encher a porra do meu saco, entendeu? Entendi. Esse é o ponto. Entendi. Agora, mais uma polêmica aí. Amuri, mentor pode receber um percentual? Você acha que acaba rolando isso? O cara fala assim, velho, você me ajudou tanto que eu vou te dar um percentual, ou me ajuda aí que eu te dou um teco da empresa? Eu acho que rola, sim, mas é importante a gente lembrar como é que isso deveria funcionar do jeito certo, tá? Tá. Esse mentor ocasional, esse cara é um pouco predatório se ele vier a ter uma participação no negócio. Se esse mentor ele se posicionar, ele for tão bom quanto mentor nas primeiras 2, 3, 4, 5 encontros, sei lá, a relação dele com aquele fundador for muito intensa, muito positiva, esse fundador pode chamar ele para ele fazer parte do board, né, de conselheiros, né, o advisory board que a gente chama. Quando ele entra no advisory board, ele pode sim ter uma participação societária no negócio, mas ela também tem que ser saudável. O board inteiro de uma startup, se for 2, 3, 4 mentores, advisors nesse board, eles podem ter no máximo 2,5%, 3% da startup do cara, 1% cada um, entendeu? E aí, no final das contas, ele também tem compromissos com aquele board. Então, ele tem reuniões mensais, ele tem que participar do board, se preparar para as reuniões. Ele é um mentor, mas ele é um mentor conselheiro. Aí sim faz sentido ele ter uma participação, inclusive essa participação ao longo do tempo, né, que a gente chama. Esse cara tem que ter essa participação dada ao longo do tempo em que ele é advisor, geralmente 2, 3 ou até 4 anos. Agora, fora isso, o mentor que é um parceiro, que cola de vez em quando, que o cara liga para tirar umas ajudas, eu sugiro não ter participação no negócio. Se você quer que ele tenha participação e se você como mentor quer ter participação, formalize um board e tenha os compromissos de entregas nas datas certas, nos horários certos, etc. Aí sim é justo para os dois lados e eu acho que toda startup tem que ter o seu time de conselheiros. Faz parte de uma boa gestão você dividir de vez em quando isso com alguém que tem mais experiência com você ou que é o seu contraponto. E aí faz sentido sim você dar essa participação do cara. E começa a rolar o skin the game na parada, né? Quando você faz parte daquilo, né? Você consegue colocar um pouco mais do coração e da sola do pé. Exato. Isso acho que é um lance que a primeira coisa, eu como fundador chamaria um cara e daria um percentual para ter um pouco mais do coração dele dentro, um pouco mais de sangue, né? Ô Mac, você já recebeu percentual de alguma mentoria que você deu e o cara ficou tão feliz que te convidou e por aí foi? Cara, rola, isso acontece com muita frequência e a primeira coisa que eu falo é, cara, nunca ofereça um negócio, um pedaço do seu negócio
por uma ideia, por uma mentoria. Porque uma coisa até que eu aprendi com a Muri é que é o seguinte, cara, quando você vai buscar investimento, você não tá pedindo dinheiro, você tá oferecendo uma oportunidade de negócio. E é um negócio que leva um pedaço da sua vida. Então, assim, exceto esse cara vai sentar com você, vai operar com você, vai trabalhar como um advisory mesmo, né? Tem um trabalho, isso. Então, aí sim ele vai ser remunerado. Eu tenho contratos e acordos de advisory com várias empresas. Geralmente eu faço advisory no começo para entender se aquele negócio vai virar. Esse contrato é basicamente como se fosse uma reserva para que eu possa ser investidor delas depois. O negócio que eu acredito, negócio que eu gosto e, enfim, que eu acabo trabalhando para elas. Porque o que a startup tem que ter em mente é que ela pode contratar quem ela quiser. Não é porque uma pessoa, sei lá, ganharia 10 mil reais por mês para trabalhar full time, que você não vai contratar ela, por exemplo, a sua startup. Você pode oferecer para ela um contrato de consultoria, você pode contratar aquela pessoa 10 horas por mês. Às vezes uma pessoa 10 horas por mês rende muito mais do que você contratar uma pessoa que fica o mês todo, e tudo depende da pessoa. Então você pode fazer coisas assim, e você pode contratar pessoas, por exemplo, com promessa de equity futura, mas desde que seja um acordo claro e transparente. Se você, enquanto mentor, tá ferrando o cara na entrada, você nunca vai confiar no empreendedor quando ele estiver na saída. Esse cara vai te ferrar também. Então você precisa capacitar o cara porque ele tenha você como referência. Eu brinco muito que é como se fosse a minha relação como pai. Eu, como pai, eu preciso ser o homem dos sonhos para minha filha, né? Se eu não for, imagina que tipo de homem que ela vai se relacionar no futuro, né? Sim. Ô, Diegão, e você, nessa trilha aí, você já comentou de alguns investidores que são seus mentores, mas você já convidou algum cara pra ter um teco aí da AU, pelo lance dele ter te mentorado e pela linha que o cara pensa? Então, esse que vai entrar agora, ele vai entrar sem dinheiro, ele vai ter um direito de preferência mais pra frente com valuation travado, mas ele é muito estratégico. Entendi. Ele não é só pela mentoria, ele é muito estratégico. Assim, o Paulo Cunha, ele tem a mesma coisa que o Mac, que ele ajudou algumas empresas, uma startup, e a startup foi e convidou para poder entrar no board. Mas eu acho que isso é muito orgânico, né? A partir do momento que você vai ajudando também de forma genuína e tal, o cara vê um sentido lá pra te chamar e te chama. Eu acho que não funciona muito bem, tipo assim, chegar pro Amuri, pô, Amuri, porra, tu é muito foda, tem como tu ser meu mentor aqui e pegar percentual da U, sabe? Eu acho que é assim que não roda, né? Pode crer. Aproveitando mais uma pergunta nesse bloco dos contrapontos. Cara, todo mundo é mentor agora. Às vezes eu fico com essa sensação que todo mundo é mentor. O que vocês acham disso aí? Você, Amuri, você tem visto esse movimento agora? Todo mundo é mentor? Assim como o coaching, né, com o pecado da coisa, acabou dando uma prostituída na palavra e na profissão, né? Acho que a galera deu um tempo ainda com esse tema, pelo menos nas minhas redes eu não vejo tanto o que aconteceu com o coach, mas não tem enrolado isso com o mentor? Ou eu tô polemizando demais? Cara, não, eu não acho que tá polemizando demais, mas eu também não acho que exista tanto julgamento nisso, na minha opinião, cara. Eu acho que é mais fácil eu conseguir ajudar você em alguma coisa, você me ajudar em alguma coisa, do que a gente não ter nada pra acrescentar. Então, diferente do lance do coach, do consultor, do palestrante, que aí sim você tem que carregar algumas características quase que profissionais, você, por exemplo, é um cara que poderia ser, e já foi algumas vezes, o meu mentor no assunto podcast, no assunto transformação digital, no assunto de digitalização de grandes empresas. Quando a gente conversa, eu só aprendo com você, né? Você me dá uma aula disso, então... Meu também. Legal. Valeu por essa. Não, mas é verdade. Então, você não pode ser o meu mentor nesse assunto, você domina esse assunto, entendeu? É um advogado que conhece o empreendedor e que o empreendedor fala alguma coisa, ele conhece sobre o trabalhista, ele não pode ser um mentor nele naquele momento? Pode. O problema é quando você não tem experiência naquele assunto, não domina aquele assunto, não viveu aquele assunto, não sujou a mão de graxa naquele assunto e você quer dizer o que tá certo e o que tá errado. Esse é o principal problema. O Junqueira tem uma frase muito boa que ele fala, é o professor de surf que nunca pegou uma onda. Esses caras a gente tem que evitar. Não de forma reativa, tipo, quem é você pra me falar isso? Porque seria uma deselegância, né? Mas você vai pegar mentoria, é importante você saber de quem você está ouvindo aquilo. Nem sempre, como o Mac falou, e eu achei importante isso, você vai ouvir o que você quer e você vai ouvir o certo. O mentor, às vezes, ele pode ser meio mestre dos magos, e ele pode, com a opinião dele, te levar para um caminho que talvez não fosse o certo. É a experiência dele, a opinião dele. Então, eu acho que sim, existe uma proliferação dos mentores? Sim, mas não acho negativo, não. Eu só acho que você tem que tomar cuidado, eu vou dar os meus conselhos sobre aquilo que eu domino. Em alguns casos, cara, a gente acaba
tendo opinião pra tudo, né? Se a gente for falar de cerveja agora, eu não sou um grande bebedor de cerveja, você é um grande bebedor de cerveja, até com Beercast, mas eu poderia beber uma cerveja e falar, eu prefiro a mais leve, eu prefiro a mais assim, eu prefiro mais assado. Pô, você bebeu aquela? Eu tô dando minhas opiniões, mas eu não sou um conhecedor. Isso também acontece no mundo das startups. Então tem muita gente que copia alguns termos e algumas palavras bonitas e aí repete elas em sequência. MVP, Lean, ágil, você precisa pivotar, valide. E aí fica meio chato quando você começa a ouvir as buzzwords, né? Aquele cara tá se apoiando em alguns discursos para justamente te colocar ali numa situação de realmente ele sabe o que ele tá falando. Às vezes ele não sabe. Legal. Ô, Mac, eu queria aproveitar nesse lance aí, né, de os replicadores de buzzword, a molecada que aprendeu uma palavra nova e sai falando. Eu sempre achei, a gente até conversou isso no episódio que a gente gravou no EmpreendaCast, que precisava de cabelo branco pra ser mentor. Você acha que precisa mesmo, cara? A gente já teve aqui, né, alguns papos e a gente entendeu que não é bem isso. Mas sei lá, se um cara de 19 anos for me dar uma mentoria e ele não teve o cabelo branco, vale do mesmo jeito? O que você acha disso, cara? Eu tenho um problema com esse negócio de cabelo branco, porque sabe que meu sonho da vida é ter cabelo branco, né, cara? Eu sou quando eu vejo uma senhora de cabelo branco, eu me apaixono logo na hora, né? Assim, então é uma coisa que eu tenho comigo. Meu sonho é ter cabelo branco. Eu não tenho cabelo branco, né? Meu pai também não tem cabelo branco. Mas isso não significa que eu não tenha conhecimento. Eu acho que a questão não é cabelo branco. Eu acho que a questão é um pouco do que o Amuri falou antes, assim. Tipo, eu lembro que quando eu fui gravar o EmpreendaCast contigo, eu te bombei de pergunta antes do EmpreendaCast, durante o programa, tá gravado, eu falei assim, cara, olha, depois de hoje eu vou sair daqui e vou gravar meu podcast, depois que eu sair de lá, passei a gravar, então você super me ajudou. E, cara, assim, tipo... talvez se eu chegar e te fizer uma pergunta pra você sobre aceleração internacional, sei lá, qual o melhor programa de aceleração, ou qual o melhor programa de acordo com tal... Talvez você não sabe responder uma coisa tão específica, ou de outra área. Eu vou falar, cara, procura esse meu amigo aqui que ele manja bastante, é o Mac, tá aqui o Instagram dele e as redes. Então, mas eu acho que essa que é a questão. Eu acho que a questão não é tanto cabelo branco, mas sim track record, né? Se aquela pessoa teve experiência, alguma experiência é um ponto específico. O segundo ponto é se ela tem humildade de dizer que ela não tem experiência e se ela conhece os caminhos para te chegar até lá. Mas o que eu tenho percebido nos últimos tempos é que a gente tem dois grandes problemas. A palavra mentor tá caindo em lugar comum, assim como caiu a palavra coach, né? Por isso que eu tô querendo lançar aqui um novo nome, que é o mentor quântico. Brincadeira. Então, assim, a questão é, cara, as pessoas confundem muito mentoria com coach com consultoria. Então, existem momentos e papéis para tudo, mas da mesma maneira também, às vezes o empreendedor, ele não tá nem afim de saber, cara. Às vezes o empreendedor, ele quer falar com você porque ele acha que você é a melhor pessoa, entendeu? Ou porque você é conhecido, ou porque você tem uma conta que você tá compartilhando, e não necessariamente. Então, a gente tem a questão de que você precisa escolher sim, os melhores mentores para você, de acordo com a tese deles. Então, eu construo a minha base de mentoria conversando com dezenas de pessoas com muitos conhecimentos. Quando eu comecei a me entranhar dando algumas palestras de investimento, a primeira pessoa que fui buscar era o Amuri, que é a minha referência nessa área, né? Conversei com Kepler, conversei com Pierre Schurman, conversei com Anderson Thies, conversei com Edson Rigonati, que são as pessoas que eu mais conheço sobre investimento. Quando o assunto é operação, é outro tema. Quando o assunto é marketing digital, é outro tema. O que não dá também é o empreendedor achar que, por mais que a pessoa foi lá, desenvolveu um modelo, desenvolveu um padrão de trabalho, desenvolveu um Canva, botou um nome engraçado, que aquela pessoa seja o mestre dos magos, né? Que sabe tudo. Não sabe, velho. Então, não adianta, assim. E eu acho que o que me diferencia aí, talvez os títulos que eu tenha ganho nos últimos tempos, é que, velho, eu caguei a vida inteira. Eu sou cagado de pomba, né? Falei que o Thales não ia pra lugar nenhum. Todos esses negócios que eu falei que iam dar errado, hoje os caras são milionários, né? Isso não faz de mim o melhor mentor. Faz de mim um cara que, porra, cagou o pau, hein? Errei pra cacete. Então talvez eu possa ser um bom mentor porque eu já vi um monte de coisa por aí e vi que a coisa não andou. Então, não sei se necessariamente o cabelo branco seja um referencial. Talvez se a gente usar no termo figurado, que é a questão da experiência, track record, pode ser. Mas ainda assim, idade não significa maturidade, beleza não significa qualidade, e a gente precisa tomar cuidado com essas premissas de mercado, né?
tomar muito cuidado com essas coisas que a gente toma como falsas verdades. Muito bem. Eu fiz esse gancho, que aí até aproveitando, eu queria ouvir de vocês, assim, cara, mesmo que o cabelo branco não me faça um mentor, ou eu posso, né, ser um mentor muito antes dos cabelos brancos, eu acredito e eu vejo, né, eu tenho muitos amigos que estão aposentados, trabalharam 30 anos na CPTM, conhecem tudo de transporte. Eu tenho amigos que trabalharam 40 anos no setor de aviação e manjam tudo do tema, caras que foram petroleiros e por aí vai. E aí eu fico pensando, né, esses aposentados, né, são grandes mentores ali, às vezes adormecidos, né? Será que tem gente que tá conectando esses tiozões, assim, na molecada? Queria soltar pra vocês três essa pergunta, porque o Diego, como mexe com o estagiário, e vocês aí que estão vendo isso, será que esses aposentados, esses caras que escreveram uma história, né, em várias décadas, não são grandes mentores que estão ali adormecidos? Não dá pra rodar esses caras pra ajudar quem tá chegando? O que vocês acham disso? Cara, eu acho que sim. Por exemplo, os meus coroas lá, meus pais, trabalharam a vida inteira no petróleo, entendem pra cacete de gestão, de produção, de procedimentos e de liderança. Se formaram agora no investidores.vc, fizeram a minha imersão, são investidores anjo, estão fazendo investimento anjo. E minha mãe acabou de fazer um curso lá no INBC, CBC, esqueci o nome, qual é a sigla aqui, mas que é de criação de conselheiros formais, né, em empresas listadas, etc. Que ela se aposentou. É uma baita de uma executiva que qualquer problema que tu joga pra ela, ela consegue, em 3, 4 minutos, conseguir extrair soluções ou entender o que tá em volta do problema, entendeu? Uma pessoa consegue colocar todo mundo pra trabalhar no mesmo ritmo. Então esses caras sim, esses coroas aí, alguns deles são mentores, inclusive, não é que eles estão de lado não, cara. A maioria das grandes startups, dos grandes fundadores, todos eles têm um grande executivo, ex-fundador de uma baita empresa, que é aquele cara que ele manda mensagem e fala, me ajuda aqui, entendeu? Veja, por exemplo, Jorge Paulo Lemann, o Sucupira, esses caras que são já coroas, mas que, se você tivesse a oportunidade de ter esses caras como mentores, seriam mentores da vida, né? Mas aí não leva o título de conselheiro? Que aí é o modelo antigo que eu conheço, né? De toda grande empresa que cria um board de conselheiros. Acho que eles estão lá, né? De repente eu não olhei por essa ótica, né? Assim, entenda que dificilmente um Jorge Paulo Lemann vai ser conselheiro da sua empresa, né? Eu chutei um pouco alto. Mas o que eu tô falando é que, sim, eles se posicionam mais como conselheiros, com certeza. Até porque eles já não têm a disponibilidade de tempo e o pique pra ser aquele mentor one-on-one. Liga pra mim, vamos lá, vou te ajudar, vamos sair pra tomar uma depois. Mas eles poderiam, numa conversa de 15, 20 minutos, cara, numa reunião de um café, eles conseguem te dar um baile. Por exemplo, o Edson Rigonati lá, ele deve estar com seus 40 e tantos, quase 50 anos. Eu fui lá, fiz uma reunião de 20 minutos com ele. Das telas, e o cara me deu uma aula, entendeu? Então, com certeza, cara, o conhecimento, principalmente no nosso mercado, muitas dessas crises e problemas e dificuldades, eles já viram de outras formas muito semelhantes, né? Pode crer. Tem algo que acrescentar aí, Mac? Outro dia eu tava meio que surtando, porque eu sou novo, sou pato novo nesse negócio. Tô do lado do investidor tem o quê? Esse ano, né? Então sempre fui empreendedor, sempre fui operacional, e é a primeira vez que eu tô representando um fundo de investimento, e ainda mais um fundo de investimento americano, né? Então meu trabalho tá muito assim. E tem hora que eu surto, porque eu sou muito passional, sou muito intenso, e às vezes eu vou lidar com o empreendedor e eu me estresso um pouco como ele lidando, né? E aí eu liguei pro Anderson Cheese, né? Eu falei, cara, eu preciso de 10 minutos da sua vida, que 10 minutos da sua vida pra mim é um MBA, cara. E ele me deu lá, tipo, 1 hora de conversa. E aí eu conversando com ele sobre minha angústia, ele falou assim, cara, deixa eu entender, quando você explica a sua tese pro empreendedor, ele não entende que é ele que não se encaixa na sua tese. Ele diz que a sua tese tá errada, né? Eu falei, cara, exatamente. Ele, fica tranquilo, é assim mesmo, e vai seguindo, e não adianta. Então, uma outra frustração que eu tava esses dias aí, porque na minha cabeça eu tenho uma quantidade de investimentos para fazer esse ano no Brasil. E eu fui falar para ele que eu peguei essa minha quantidade e dividi em metas, né? Por trimestre, por quarter. Ele falou, Mac, esquece isso. Não, esquece, não tem que ter meta. Você tem que entender que o importante é que você chegar perto. Se você chegou muito perto de uma startup e você não conseguiu investir nela, mas alguém investiu e ela tá indo bem, essa tem que ser a sua métrica. É a quantidade de cobertura. E depois eu conversei com o Rigonati, mandou super bem, falou mesma linha de caminho, né? Então eu acho que, cara, conversar com a pessoa certa, ela vai ser super generosa com você e vai te entregar
muito, mas muito. Isso é transformador. Legal. Diegão, você tem algo a acrescentar também nesse tema? Tenho. Assim, eu acho incrível, até uma oportunidade, né, de ter mentores mais velhos, né, os cabeças brancas. O Paulo me ajuda bastante. Ele não chega a ser um cabeça branca, mas ele já tem uns 50 e pouco ali. Ele vai ficar chateado, cara. E eu vou deixar passar na edição. Ele vai chegar aí, vai chegar. Eu fiquei pensando como é que eu conseguiria trazer esses cabeças brancas mais 60 aposentados para dentro dessa leva de supermentores para pegar os mundos universitários. E aí eu não sei o quanto seria fácil, eu acho que ia ser bem difícil porque eles não são tão high profile. Eu acho que uma das maiores barreiras que eu enxergo é que tem uma galera muito monstra, uns caras da antiga monstros demais, mas são totalmente low profile. E aí, pra achar esses caras, tem que ter um baita networking, né? E até uma provocação baseada nisso, que vocês falaram, é que eu acredito demais que todo mundo tem a contribuir como um todo, né? Os mentores. E eu falo que mentor não quer dizer que seja só o cabeça branca, mas um cara que tá na tua frente. Eu vejo isso muito assim, né? Um cara que tem resultado. Um cara que tá 1 ano na minha frente, 2 anos na minha frente, eu tenho certeza que ele pode ser um baita mentor ali pra mim. Cara, esses dias eu me peguei, né? Eu acho que o Ricardo Amorim colocou um post de um cara que era muito legal, que falava do João Gurgel, que lançou o carro elétrico em 1970 alguma coisa. E esses dias eu me peguei, né, cara? Às vezes eu fico pensando qual empreendedor eu gostaria de ilustrar numa segunda-feira de EmpreendaCast, né? Eu falei, porra, mano, se o João Gurgel tivesse vivo, trocar uma ideia com esse tiozão ia ser a coisa mais fantástica, talvez, da minha vida, né? Porra nenhuma de Elon Musk, né? Tipo, trocar ideia com o Elon Musk é legal? É. Mas, cara, imagina você conversar com o João Gurgel, o cara que teve uma ideia de uma parada de um carro elétrico em 1900 e bolinha. E tem até documentários, né? O quanto ele sofreu e teve retaliações, né? Com esse tema. Porque tinha, né? Esse tema era de muito interesse na década que ele tava lançando isso no programa Silvio Santos. Mas eu fiquei pensando, velho, imagina eu trocar uma ideia com esse tiozão. E claro, né? Não vou contar pra vocês aqui que eu não minto, eu sou bem transparente. Eu fui ver se o tiozão tava vivo, né? Porque quando eu vi esse post, eu falei, cara, se ele estiver vivo, eu quero trocar ideia com ele. E aí eu fiquei pensando, ele já faleceu, né? Mas eu fiquei pensando, pô, esse cara deve estar, de repente, num sítio lá, guardadinho, né? Curtindo um pouco da aposentadoria dele. Não deve ter WhatsApp, não deve ter nada. Acho que não vai dar pra conversar com ele, né? Antes de eu descobrir que ele já tinha falecido. E depois eu me aprofundei, me apaixonei pela história dele. Aí você começa a ficar um maluco, né? Mas eu fico pensando assim, quantos Joões, né? Tem aí guardadinhos com histórias fantásticas de empresas brilhantes que talvez não estão acessíveis porque a tecnologia talvez não tá habilitada para eles. Eu tô falando de idades mais avançadas, né? Até porque a terceira idade usa as redes e a tecnologia bastante. Mas eu fico pensando quantos, né? Eu fiz o Empretec do Sebrae, que é um curso bem legal, um seminário. Cara, e eu conheci esse tiozão com 30 anos de CPTM. O cara conhece todos os planos diretores que rolaram no estado de São Paulo. Ele sabe cada buraco que tem uma estação de trem, onde sairia, onde tem trilho, se funciona ou não a distribuição metroviária do Brasil. E eu vou falar pra vocês, cara, eu paguei quase uma caixa de cerveja pra ele não ir embora e ficar conversando com ele quando a gente se formou no seminário, pro cara me contar as histórias que ele tava contando. Ele tinha se aposentado, né, mudou o governo, ele acabou sendo demitido e se aposentou em seguida e tava pensando em fazer o curso do Empretec do Sebrae pra empreitar no ramo de vinhos. E eu nunca me esqueço desse cara. Toda vez que a gente toca no assunto mentoria, né, um conselheiro, eu lembro das histórias que esse cara ficou me contando. A gente ficou umas 4 horas no bar. De fato, eu fiz questão de pagar a caixa de cerveja pra ele. E eu fiquei pensando quantos outros desses não tem espalhado aí pelo Brasil, que a gente poderia sentar pra trocar uma ideia e o cara ficaria mega feliz, né? De colaborar, de compartilhar, isso é muito legal, né, cara? E eu aprendi muito com você, Amuri, aprendi com o Mac também, aprendi nesses mais 70 episódios de EmpreendaCast que doar, colaborar é uma das coisas mais fantásticas que tem na vida, cara. E tem muita gente aí que tá prontinha pra dar um pouco do seu tempo, pra dar um pouco do seu conhecimento. Acho que isso é o maior legado que a gente deixa desse episódio, né? De falar um pouco sobre esse doar, né? A gente tá vivendo um momento que acho que a doação, a empatia nunca foram palavras tão fortes, né? Talvez bem usadas agora, né? E não buzzwords. O coletivo, né? A doação e tudo que a gente tá vivendo em meios de quarentena, de coronavírus. A gente tá entrando no final agora. Esse bloco aqui é um oferecimento do investidores.vc. É um curso muito bacana que o Amuri Pinho, que é o cara que tá gravando com a gente,
tem lá e tá prontinho pra te formar um investidor. Eu não sei como você tá fazendo em meio à quarentena, Amuri, mas você ganhou esse merchan aqui. Tá funcionando. Tem turma quando aí? Ou vai ser online ou tá esperando passar esse caos? Estamos esperando passar o caos. Ficamos pré-marcados. Inclusive já temos uma turma fechada, que é a turma de maio, mas a gente vai, obviamente, seguir as recomendações aí das nossas políticas de saúde para ver se a gente consegue fazer ou não. Mas caso tudo dê certo, estamos falando do dia 30 e 31 de maio, turma confirmada, já tem turma fechada, inclusive, então a próxima turma aberta disponível seria só em junho, para quem quiser fazer o Investidores VC. Muito bem, então você fica ligado aí, se você quer ser um investidor, manjar desses Paranauê todos aí, é um final de semana que você vai passar com o Amuri e vai sair maluco com essa história e bota dinheiro aí. E ele te dá a grande oportunidade de investir nas mesmas startups que ele investe. Eu queria fazer uma conexão aqui online. Ô, Mac, já que você tá com dinheiro aí, cara, escuta o pitch do Diegão aí, cara, porque eu acho que tem tudo a ver, hein, mano. Opa, manda aí. Só queria então deixa eu contar a tese rapidão da The Venture City, que é uma venture americana. A gente está focado em apoiar negócios no mundo todo. A gente se deu super bem nos Estados Unidos e expandiu para a Europa, está com base em Madrid e agora está expandindo para o Brasil. Nossa tese hoje é muito focada em negócios de base tecnológica e software, então a gente evita um pouco entrar em coisas que envolvam um CAPEX muito alto, como por exemplo IoT, e a gente tem segurado um pouco também a questão de marketplace, mas a última linha da nossa tese é: nada disso importa se o empreendedor for bom. Então, se a gente tem empreendedor de boa qualidade, a gente está aberto aí. Eu tô de olho em várias do Amuri já tô sempre assediando lá a galera do investidores.vc, que sempre tem um speechzinho legal lá. Isso é bom. E a gente tem hoje uma proposta com base em smart money, né? A gente tem $200 mil em produtos, serviços, perks, savings e $100 mil cash-in na conta do empreendedor que está querendo expandir. Então, se você tem um negócio hoje com um modelo basicamente SaaS, né, uma plataforma que possa ser escalável, expandir para o mundo todo, a gente está disponível aí para poder ajudar vocês. Como é que a galera te acha? Para a galera me encontrar, pode me catar nas redes sociais, ouvir também meu podcast, ouçam meu podcast, padrinho, sou sobrinho do Gustavo Passe. Por favor, tá bom? Então pode me encontrar e mandar lá no theventure.city. Então vamos lá, Diegão, manda aí o teu pitch pra ver se a gente consegue investir. Se eu não puder investir no teu negócio, apoiar, vou te dar um bom feedback e, cara, também posso te apresentar pro Amuri, que é um cara bom, que tem vários contatos bons aí. Vai lá, Diegão, 1 minutinho num pitch, vai. A Academia do Universitário nasceu numa dor onde 9% dos universitários de 8 milhões, apenas 9% estagiam, e sendo que 70% da nova geração Y vai ser o posto de trabalho. Eles vão dominar isso tudo. A gente forma os talentos, a gente é um parceiro estratégico de formação de talentos das empresas. A gente roda o processo de ponta a ponta, desde a parte da atração até a retenção. A gente está com 1 ano nesse modelo, a gente já está com 100 super estagiários contratados, mais de 30 empresas parceiras. De fato, a gente se posiciona como parceiro estratégico das empresas. A gente realmente traz toda a transparência, a alma da empresa para aquele candidato. A gente capacita a galera durante o processo seletivo. A gente tem uma trilha de aprendizagem, onde a gente entrega as principais habilidades do século XXI. Então, a gente fala de feedback, de mundo VUCA, de métodos SMART. Todo aquele gap de soft skill que a faculdade não entrega, a gente entrega durante o nosso processo. Então, a gente realmente filtra a pessoa, capacita e entrega super estagiários para as empresas. E aí, a partir do momento que aquele super estagiário entra na empresa, a gente faz uma educação continuada com eles, para poder realmente auxiliar a empresa no onboarding, na retenção daquele talento, para de fato formar os líderes. E aí eu continuo incubado no Work Labs, a gente está passando por um round interno, vai entrar um novo sócio que tem uma mentalidade bem legal, um puta nome assim no mercado, que vai levar a gente a um patamar diferenciado. E aí, Mac, vai botar dinheiro? Show! Acho que tem possibilidade aí, cara. Acho que a gente tem. Aplica lá pra gente. Acho que dá sim pra gente poder evoluir essa conversa, hein? Irado. Tem coisa assim, eu já fui jovem da ONU, eu consegui passar. Eu fui finalista do GSA, então do grupo do IO, vocês devem conhecer. Tem umas paradas legais assim que eu fui conseguindo. Eu sou o LinkedIn Top Voice mais novo do mundo. Isso é então legal, eu consegui esse marco pra poder realmente levar a voz dos millennials, a voz dessa galera pro mercado de trabalho. Tem umas paradas maneiras acontecendo. Muito legal.
O Amuri, ele não vai investir em você porque ele precisa te conhecer 1 ano, cara. Faz parte da tese dele. Ele só vai botar dinheiro depois que ele te conhecer 1 ano. Então marca aí que 14 de abril de 2020 começa o Amuri a te conhecer, beleza? Fechadíssimo. Não, mas eu já conheço o Diego desde outubro já, ué. Vem pra mim que eu te preparo e te apresento pro Amuri. Então beleza, Diegão, você deve estar aí mapeado pelo Amuri. Ah, é verdade, isso é verdade. Inclusive, eu vejo investidores VC, lá o ponto VC, me conecto com todos os investidores. e aí de lá eu consegui um papo super maneiro com o Flávio Guimarães. Ah, que maneiro. Pronto, acabou de mostrar o seu hack. Esse é o macetinho, É isso aí. Boa, garoto. Como é que a galera te acha aí, Diegão? Como é que você tá nas redes? Então, ambos meu LinkedIn e meu Instagram é Diego Cidade e Academia do Aniversário também. E academiadoaniversario.com.br. Muito bem. Cara, o seu nome tem tudo a ver com The Vintage City. Ô, Mac, eu acho que nunca teve um match tão perfeito. Um city e um cidade aí, se você entendeu a piada. Chega, vamos partir pro final. Amuri, como é que a galera te encontra aí, Amuri? Quais são suas redes? Você que já é conhecido o nosso presida. Só entrar em contato em qualquer canal através do @amuripinho. Eu respondo geralmente lá no Instagram, mas eu também tenho meu podcast, canal no YouTube e vai sair um site daqui a pouquinho aí também, onde eu vou agregar isso tudo aí. Eu tô escrevendo meu livro sobre investimento anjo, então eu vou começar a gerar alguns conteúdos dentro do amuripinho.com para poder entregar para as pessoas aí as prévias dos capítulos que vão sair nos próximos meses. Só falar @amuripinho que eu tô lá. F5 até os caras colocar em produção. Galera, você que ficou com a gente até aqui, espero que você tenha aproveitado esse papo. Aqui a mesa foi pesadíssima. Eu tenho muito orgulho de ter esses caras como contato, como amigos. Um papo muito bacana, espero que eu tenha ajudado você de alguma forma a entender um pouquinho mais sobre esse mundo. Procure esses caras, eles são referências. Tô muito feliz em te conhecer, Diego. Nem te conheci e te considero tanto, cara. E eu considero o Padedel. Fico feliz demais. Verdade. Só agradecer. Muito bacana. Agradecer ao Nélio Xavier do Insider Podcast, que é outro podcast que eu adoro, cara. O Amuri falou que tem podcast também, é o Pitch. Vai lá, bota no Spotify, baixa o Insider também do Nelinho, cara. São conteúdos maravilhosos que você precisa conhecer. E eu queria convidar você que tá solitário aí, né? A gente sabe que o empreendedor às vezes é solitário. A gente tem um grupo do EmpreendaCast lá no Telegram. A gente tem um hackzinho pra você participar, que é chamar a gente lá no Instagram e pedir o link do Telegram. Mas agora também esse link vai ficar na descrição do episódio. Então, dependendo da plataforma que você tá usando aí, é muito fácil você entrar no nosso grupo. A gente só pede que você, de fato, queira se doar também, né? Então, é consumir conteúdo e doar conteúdo. Esse é um dos princípios que a gente tem lá no grupo e todo mundo respirando empreendedorismo. O pessoal e todos os links deles vão estar aqui nesse post, né, para você que gostou. Esse é um formato e um oferecimento da IVE com yvybrasil.com, que é o Nespresso da limpeza. Ele entrega as cápsulas de desinfetante, de amaciante, de sabão, tudo que você precisar, numa caixinha todo mês na sua casa. E o Marcelo, que é o fundador, e a gente bateu um papo com ele também no EmpreendaCast sobre economia circular, ele fala que quando você vai no mercado aí, compra aquele monte de produtos de limpeza, você tá carregando um monte de água. Então chega de ficar carregando aí galões e galões de água e parta pra IVE aí. A IVE pode te ajudar, uma economia muito bacana e ajudar o meio ambiente. Todos os produtos da IVE são orgânicos, tá? Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar os seus comentários, feedbacks, tudo pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast e o site empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, Gustavo Passe. Bati 25 mil seguidores, muitos deles são vocês aí, sonhadores. Então continua me seguindo lá, eu tô produzindo conteúdo, tô aprendendo muito com a Amuri e com o Mac também. Então logo mais vocês vão ter mais conteúdo meu e mais coisas profundas. Quem sabe eu me torno um grande mentor aí também. Pra você ouvinte que estiver curtindo esse episódio no Spotify, tem aquele segredinho de você clicar em seguir. E se você tá pelo seu iTunes, esse iPhone bacunudo aí que você comprou, deixa lá suas 5 estrelinhas e o comentário que a gente lê tudo. A gente se vê na próxima mesa redonda e um abraço. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Crash Produtora.